Bom, vamos falar sobre o contexto em que o Vygotsky cria a sua teoria. Está a apresentação no AVA, já disponibilizada, está escrito contexto histórico mesmo na apresentação. Então, começo com uma frase de Vygotsky falando que cada pessoa é, em maior ou menor grau, o modelo de sociedade, ou melhor, da classe que pertence, já que nela se reflete a totalidade das relações sociais. Então, Vygotsky achava que nenhum homem está na frente do seu tempo, porque o homem é fruto do seu tempo, tudo que ele produz, ele descobre no seu tempo, né? E na trajetória dele isso fica muito claro. Bom, antes de começar a falar sobre o contexto, eu já adianto para vocês que Vygotsky é um gênio. E depois, na hora que a gente for falar da trajetória dele, eu vou falar por que ele é um gênio, né? Então vamos contextualizar as ideias dele agora, né? O mundo em que ele nasce e em que as ideias dele surgem. Então, ele nasce no Império Russo, né, que era um império que ia fazia fronteira com a Alemanha na Europa e com a China na Ásia. Então, vocês vão ver o mapa aí do Império Russo enorme, que vem de uma história de conquistas, né, assim, essa obsessão que o Putin tem para anexar territórios não é nova, né? Vem desde 1700, desde Pedro o Grande, que se torna grande porque anexou territórios, né? Ele conquistava países e anexava o território russo, obrigando inclusive as pessoas a falarem russo. E depois do Pedro o Grande vem depois do filho, o neto do Pedro o Grande, Paulo, se casa com Catarina. Catarina era uma alemã, uma prima alemã que vem trazida para casar com o Pedro, e ela vai se tornar Catarina a Grande. Primeiro, ela é tida como uma usurpadora, porque nem russa ela é, mas ela mata o marido, ela tem 12 amantes, mas ela se torna Catarina a Grande porque ela começa a anexar territórios. Ela volta a anexar territórios. Então, de Catarina a usurpadora, ela vira Catarina a Grande. E ela foi grande mesmo, ela tinha ideias. Por exemplo, ela era amiga dos filósofos franceses iluministas e ela resolveu fazer uma constituinte na Rússia. Então, por 2 anos, ela reúne os comitês e para criar uma constituinte aconselhada pelos iluministas, mas depois de 2 anos ela cansa das reivindicações de todo mundo, bate a mão na mesa e fala: não, chega, aqui quem manda aqui é o império, quem manda sou eu, e pronto. E também foi uma grande anexadora de territórios. Então eu mostro aí no mapa os territórios anexados. Então era assim, a Rússia é grande, mas ela vai anexando outros territórios e se torna aquela imensidão, né? Mas também aquilo era um caldeirão, porque as pessoas são obrigadas a falar russo, né? Tem um projeto de russificação que os czares, né? Czar, gente, vem de César, né? Do César, czar. Então, que os czares exigiam, né, que as pessoas fossem educadas em russo, falassem russo, que o idioma oficial fosse russo, mas as pessoas mantinham suas crenças, suas línguas, e você não termina com uma nação assim, né? Então, aquilo era um caldeirão, né, sempre fervendo, né? Então, tanto que o Hobsbawm vai falar: olha, eram muitas as revoluções, as revoltas e revoluções que aconteciam, né? Então, tinha 22 milhões de quilômetros quadrados, era o maior estado do mundo, tinha 132 milhões de pessoas, né? Então era a principal potência da Europa, demográfica da Europa, uma das maiores do planeta,
E no final do governo de Nicolau II, que foi o último czar, era uma sociedade agrária constituída por muitas nacionalidades, que eram esses estados, esses países que foram anexados, e dominada por um estado autocrático. A economia se ancorava num modo de produção muito próximo ao feudalismo, e era um estado gigantesco, pesado, ineficiente, econômica e tecnologicamente atrasado, e a população se compunha 80% de camponeses e 1% de nobreza hereditária, isso segundo o historiador Hobsbawm, né? Então, imagina, esse 1% da nobreza hereditária dominava os 80% dos camponeses e mais os que estavam nas cidades, operários, né, nas cidades. Então, esse 1% de nobreza vivia ricamente, ostentivamente, opulentamente, né? E a pobreza vivia miseravelmente, né? Tinha havido a libertação da servidão, o fim da servidão fazia pouco tempo, né? E a libertação dos servos não foi realmente uma libertação, porque quando libertaram os servos, a partir da libertação dos servos, né, que viviam naquele sistema feudal, né, toda a sua produção era do senhor feudal, eles passam a ser livres e os senhores são obrigados a vender uma parte da sua área para ele. Então, os senhores vendiam uma parte pequena, ruim e cara. Então, o que acontece? Os servos não eram mais servos, não tinham que entregar produção, mas agora eles tinham que entregar produção para poder pagar a terra ruim que comprava e comer. Então, era uma história de fome, em que milhares, né, assim, em 21, acho, 37 milhões de pessoas morreram de fome. A fome e o frio matavam milhões de pessoas, né? E ele era governado como propriedade familiar, né? O czar que mandava e pronto. E os nobres, né? Então, essas nações todas, né? Polônia, Ucrânia, Bielorrússia, Letônia, Estônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Turquestão, Bukhara, Khiva, Turquemênia, Pamir. Então, está aí descrito na apresentação esse mosaico de povos e religiões, em que apenas metade era de russos e ucranianos, judeus e alemães eram minoria, que se consideravam europeus e se ressentiam da dominação dos russos na Ásia Central. Então, o Vygotsky era judeu. Então, também tinha contradições de ordem nacional, né, diferenças religiosas entre cristãos, ortodoxos, uniatas, protestantes, judeus, muçulmanos, budistas, né? Então, era uma confusão, era um caldeirão, contrapondo-se a essa imensa diversidade estava a autocracia imperial. O Estado czarista despreza a língua, as tradições, os valores e a cultura das nacionalidades não russas. A ortodoxia cristã russa esmaga as demais religiões, né, o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo, e a nobreza vivia ostensivamente. Então, tem aqui fotos do Palácio de Inverno em São Petersburgo, que hoje em dia é um museu, né, mas as dimensões e a beleza desse palácio é impressionante. Era o Palácio de Inverno. Então, e a diferença da pobreza dos camponeses, que não tinham nem animais para fazer o trabalho do campo. O trabalho do campo, o arado era puxado por humanos, era uma condição muito precária mesmo, né? Então, a contradição entre a opulência das cidades e a miséria do campo, né? Eles, invernos muito rigorosos, né? Então, quando o inverno era muito rigoroso, a produção de batata não vencia, né?
Então, condições muito precárias. Então, a maior parte da população estava localizada no campo, né? Os camponeses pobres, os mujiques, né? Que eram os antigos servos, não eram nem contados como pessoas, eles eram contados como almas, né? Os proprietários de terra, que eram representantes da nobreza e da burguesia, e as comunas rurais, que eram unidades de produção rural, porque eles se uniam para poder conseguir produzir, né, estruturadas de forma coletiva e centralizada. Então, agrupavam os camponeses por aldeia, né, numa forma bem ancestral de organização social, que foi institucionalizada pelo Estatuto da Abolição da Servidão, em 1861. Quando Alexandre II libertou os servos que foram obrigados a comprar as terras que cultivavam. Então, a condição era deplorável, tanto no campo como nas cidades, né? Porque o capitalismo industrial tinha dois setores, a indústria têxtil e a metalurgia, e se por um lado os camponeses eram obrigados a vender parte importante da sua produção para pagar os impostos e amortizar a dívida da compra das terras, os trabalhadores das cidades eram mal pagos, tinham jornada de trabalho de 12 a 15 horas, não tinha assistência social, né? Os salários baixos algumas vezes eram pagos em espécies, né? Em gêneros alimentícios, né? Então, ela era a Rússia, né, que viria a se tornar a União Soviética, era um dos países mais atrasados no mundo no início do século XX. Né? A maioria da população era analfabeta e em algumas repúblicas esse analfabetismo chegava a 98% da população. Né? As regiões lá que Vygotsky e Luria foram fazer a pesquisa sobre as diferenças culturais de pensamento na Quirguízia e no Uzbequistão eram sociedades ágrafas, não tinha escrita, sociedades que não têm escrita. Bom, então a revolução, o Vygotsky vai se formar e começar a trabalhar no ano que triunfa a Revolução, né, de 1917, a Revolução Russa de 1917, outubro de 1917. Mas a coisa começa a ferver realmente, porque já havia muitas revoltas no campo, mas havia uma ideia de que o czar era o paizinho, o Batchuca, né, que amava a população, que cuidava da população. Então essa ideologia acabava apagando o fogo rápido dessas revoluções. Mas em 1905, uma revolta que ficou conhecida, uma manifestação que ficou conhecida como o Domingo Sangrento, era um domingo de inverno, e a população passava fome, e achava que o czar não sabia que passava fome. Então ela avança, ela marcha para o palácio de inverno para se manifestar, para contar pro paizinho, né, fazer suas queixas, suas reivindicações. Então eles suplicavam atenção e proteção ao Batchuca, né, o paizinho. Eles queriam a jornada de trabalho de 8 horas, eles queriam um salário mínimo, eles queriam uma assembleia representativa, né? Então eles marcharam em direção a esse palácio de inverno em São Petersburgo, com os seus santinhos e suas crianças, e foram recebidos pela tropa imperial, que disparou contra a população, fazendo centenas de mortos e feridos. Então, a partir daí, cai aquele mito de que o paizinho amava a população. Como é que ele ama a população e a tropa dele atira contra a população, né? Então foi um massacre que gerou indignação e revolta, e o mito do paizinho começa a cair, e ao longo dos anos vão acontecendo outras manifestações, até que por fim triunfa a Revolução Russa sem quase nenhum derramamento de sangue, porque aí as tropas também se juntam à população. Bom, nesse período ainda, antes da Revolução,
As escolas eram estabelecimentos isolados, né? Os programas não guardavam relação entre si, não tinha um ministério que criasse uma unidade, né, para o ensino, e as instituições de ensino eram propriedade de setores da burguesia. Então, era uma instrução separatista, tanto em termos de clãs como de classes, que limitava a continuação dos estudos superiores, né? Nas áreas urbanas, as escolas eram dos setores da burguesia, e nas áreas rurais eram dos latifundiários do campo. Uma pequena parte era do Estado, e a igreja também tinha muitas escolas. Então, nas igrejas, nas escolas das igrejas e do Estado, a educação costumava ser dominical, onde se ensinava a respeitar amar Deus, o paizinho, e a aprender cantos, né? E rudimentos de leitura e escrita. Né? A escola primária durava de 2 a 3 anos, com matérias ministradas por um único professor, então, e se limitava à transmissão de dogmas religiosos, noções de leitura e escrita, elementos básicos de aritmética, canto religioso, né? Então era isso. A Rússia, nesse período, era um caldeirão de revoltas e revoluções, e nesse contexto que o Vygotsky nasce, né? Eu coloco aí algumas joias, né? Os ovos de Fabergé, que eram ourives francês que vai para a Rússia, tinha essa tradição, e esses ovos eram maravilhosos, e eram coisas com as quais o czar presenteava sua esposa, sua mãe, suas filhas, suas primas, né? E são peças absolutamente deslumbrantes, né? São joias absolutamente deslumbrantes. Bom, terminamos aqui. Eu peço que vocês vejam essa apresentação que eu fiz em PowerPoint sobre o contexto, que me perguntem também sobre o contexto russo, né? Sobre esses contrastes todos, né, do Império Russo até o ano de 1917, quando começa a Revolução, que é o ano que Vygotsky vai se formar. Agora vamos para a próxima apresentação, que é a trajetória do Vygotsky.